Número 35. Você tem aí um terreno retangular e as dimensões estão representadas na figura, né? Eu tenho o comprimento igual a 4x e a largura igual a 2x mais 2. E aí ele diz que a área desse terreno é igual a 240 metros quadrados. Então, eu sei que quando eu multiplico aqui as duas dimensões, o 4x pelo 2x mais 2, eu tenho 240. Então, representei isso por meio de uma equação, né? Essa situação. E aí ele pede para a gente calcular o perímetro desse terreno aí. Então, para eu calcular o perímetro, a soma dos lados, eu tenho que encontrar o valor de x. Vou fazer isso através de uma equação do segundo grau, ó. As duas dimensões multiplicadas igual a 240. Vou aplicar a distributiva, né? Vou ter 8x ao quadrado mais 8x. Passo 240 para cá, né? Escrever na forma geral aí da equação, igual a 0. Eu sei que vocês até podem, né? Teve aluno que me mandou a foto e estava assim, fez a resolução usando esses valores aqui. Mas nós podemos simplificar, desde que o que eu faça com coeficiente A, eu faça com B e com C também, tá? Então, eu estou vendo aqui que todos eles são divisíveis por 8. Então, eu vou dividir aqui por 8. É para trabalhar, tá? Usar valores menores. Ó, quando eu dividir 8 por 8, vai dar 1. 1x ao quadrado. Quando eu dividir 8x por 8, eu vou ter 1x. Menos, quando eu dividir 240 por 8, eu vou ter 30. E isso vai ser igual a 0. Fiz isso, agora eu vou tirar aqui os meus coeficientes. Ó, o A vai ser 1, o B vai ser 1 e o C vai ser igual a menos 30. Então, eu vou ter aqui, ó, valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Delta vai ser igual a 1, menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 30, 120. Com mais 1, delta é igual a 121. Fiz, encontrei o valor de delta, vou usar agora a fórmula de Bhaskara, tá? Então, diz assim, que o x é igual a menos b, b é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que foi 121, sobre aqui, ó, 2 vezes a, 2 vezes 1. Lembrando que se você usou essa equação aqui, você vai chegar às mesmas raízes, só que você vai ter valores mais altos, né? Do que o que eu encontrei aqui, igual eu encontrei a raiz de 121. Você vai encontrar uma raiz muito mais alta. Então, meu x1 vai ser igual a menos 1 mais 11, né? Sobre 2. 11, tiro 1, vou ficar com 10. 10 dividido para 2, eu vou ter 5 aí como resultado. Eu nem precisaria fazer o meu x2, porque eu já sei que ele vai ser negativo. Mas se você quiser fazer, vamos lá. Vai ficar x2 é igual a menos 1 com menos 11, dividido por 2. Menos 1 com menos 11, menos 12. Menos 12 dividido por 2 vai ser menos 6. Você não pode, lembrando que a gente está calculando o valor aqui do x, é de um terreno. Então, eu não posso ter a medida negativa, né? Então, esse menos 6 aqui, ele não serve para essa situação, para esse probleminha. E aí, ele ainda te pede para você calcular o perímetro. Vou colocar aqui, ó. O perímetro, então. Eu vou ter 2 vezes um lado medindo 4x, né? Mais 2 vezes um lado medindo 2x mais 2. Se você quiser substituir, já pode, ó. 4 vezes 5 vai dar 20, né? Então, eu vou ficar assim, ó. 2 vezes 4 vezes 5, 20, que é o valor do x, mais 2 vezes 5, 10. 10 com mais 2, 12. Então, eu vou ter 2 vezes 12. Isso vai ser igual 2 vezes 20, 40, mais 2 vezes 12, 24. Então, o nosso perímetro, né, o perímetro do nosso terreno aí, vai ser de 64 metros, tá? Verifiquem aí
se foi o que vocês encontraram. Número 36 agora, da página 75. Eu já estou com as minhas equações respondidas, tá? Só porque se eu for fazendo, o vídeo acaba ficando mais extenso. Mas se não entender, ficar com uma dúvida e aí não encontrou o mesmo valor, não está conseguindo identificar o seu erro, é só você me mandar uma mensagem, porque aí eu te ajudo, tá legal? Então, ó, a letra A já estava escrito na forma geral, tirei os coeficientes, calculei o valor de delta. Observa que o delta foi igual a 1. E aí eu posso já, entender, a partir de agora, já que eu consigo resolver bem uma equação do segundo grau, o seguinte: eu já consigo, a partir do delta, saber que tipo de raízes eu vou ter. Toda vez que o delta for maior do que zero, eu vou ter duas raízes e elas vão ser diferentes. Aí eu continuei, Usei aqui a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Encontrei o x1 igual a 1 e o meu x2, 6 oitavos, simplifiquei aqui, por 2. Encontrei 3 quartos, duas raízes com valores diferentes. Aí a letra B, fiz a mesma coisa, só que na B ela me deu um pouquinho mais de trabalho, porque ela estava dessa forma aqui, Então, eu precisei aplicar a distributiva, precisei dar uma organizada, passar todo mundo para o lado esquerdo, escrever na sua forma geral, depois encontrei os coeficientes. Feito isso, calculei o valor de delta. Lembrem-se, toda vez que o delta for igual a zero, isso já aconteceu em outras equações, eu vou ter duas raízes, só que elas serão iguais. E foi o que aconteceu aqui, Quando eu substituir na fórmula de Bhaskara, o delta é igual a zero, somar zero ou subtrair zero fez com que eu encontrasse duas raízes aí, igual a 6, certo? Letra C agora. Eu tenho aqui, o coeficiente A, o B e o C. Você até pode usar, tá? O A sendo menos 1, o B menos 2 e o C mais 15. Só que lembre-se que o A é o que fica aqui embaixo, no denominador. Tem aluno que ele acaba esquecendo que aquele A é negativo, e aí ele traz para cá sem o sinal e erra lá no valor da equação. No valor da raiz. Então, o que eu costumo fazer? Toda vez que o meu coeficiente A é negativo, eu multiplico toda a minha equação por menos 1. Então, ficou, menos com menos, o A ficou positivo, o B, que era negativo, menos com menos, ficou positivo, e o C, que era positivo, ficou negativo. Eu inverti os sinais, tá? Só para não correr aquele risco de esquecer do negativo aqui no denominador. Fiz isso e encontrei os coeficientes A, B e C. Calculei o valor de delta e encontrei delta igual a 64. Delta é maior do que zero, é positivo. Então, eu vou ter duas raízes e elas serão diferentes. Coloquei lá na minha fórmula, de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. O meu x1 eu encontrei 3. E o meu x2 eu encontrei menos 5, tá? Na letra D, eu tenho aqui os meus coeficientes A, B e C, já está organizada a minha equação, mas quando eu calculei delta, olha o que aconteceu. Delta foi negativo, delta foi menor do que zero. Não tem como tirar a raiz quadrada de um número negativo, então essa equação eu nem preciso continuar, porque ela é impossível, Não dá para encontrar aí as raízes, é impossível em conjunto dos números reais. Letra E agora. Tirei os meus coeficientes, A, B e C, encontrei o valor de delta, delta foi igual a 49. Toda vez que delta é maior do que zero, eu vou ter duas raízes e elas serão diferentes. Substituí na fórmula de Bhaskara, encontrei x1 igual a 2 e x2 igual a 3/5, tá? 6 décimos simplificados, 3/5. E aí, para terminar, a letra F aconteceu muito parecido, com o que eu falei para a gente simplificar lá no número 35. Eu tenho aqui, 7x ao quadrado mais 28x mais 21. Eu observei que todos são divisíveis por 7. São múltiplos de 7. Então, eu fiz essa divisão. 7 dividido para 7 deu 1x,
28 dividido para 7 deu 4x e 21 dividido para 7 deu 3. Depois que eu simplifiquei, eu encontrei aí os meus coeficientes, calculei o valor de delta. Se você não simplificar, você vai encontrar as mesmas raízes, você só vai ter um pouquinho mais de trabalho porque vai usar números com valores aí maiores, tá? Encontrei delta igual a 4, então eu já sei que a minha equação vai ter duas raízes e elas serão diferentes. Substituir aqui, ó, na fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O meu x1 ficou igual a menos 1 e o meu x2 ficou igual a menos 3, tá? Olha, prestem bastante atenção no nono ano, façam uma correção, não adianta só completar, tem que completar e também tá correto, tá? Dúvidas, vocês têm que ficar perguntando, observem aí que tem alguns alunos que não estão me mostrando, me enviando as tarefas, não tá enviando no dia, não tá enviando nem depois. Todo esse processo de passar a atividade, esperar que vocês me deem o retorno, vocês estão sendo avaliados, tá? Lembrem-se disso. Tem aluno que está perdendo ponto porque não está realizando as tarefas, hein? Então fiquem atentos, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço.